Isso mesmo, nós estamos aqui no local onde estão acontecendo as obras. Eu converso agora com o Denilson Sardá, ele que é o engenheiro responsável pelo trabalho de limpeza aqui do Rio, em Rio do Sul. Denilson, um trabalho aí que já se estende por alguns quilômetros, vocês já fizeram mais de 2 quilômetros. Como é que está o andamento dessa obra, como é que está o andamento desse trabalho nos últimos dias? Bom dia. O andamento, a gente sim está conseguindo trabalhar bem, mas a dificuldade agora está na escavação. Quanto mais subindo o rio, o material está mais adensado no fundo e as escavadeiras estão tendo um pouco mais de dificuldade para poder retirar esse material do fundo. Mas sim, o volume é grande e a gente está conseguindo caminhar mais lento que no começo, porque o começo era areia, né? Agora a gente já está partindo para um cascalho, para uma pedra, então realmente está um pouco de mais dificuldade, mas sim, está retirando bastante material. A gente conversava antes, o material que vocês encontraram lá no início, onde começaram os trabalhos, é diferente do que foi encontrado aqui, por exemplo. Qual que é o volume hoje que vocês conseguem retirar? Bom, o material sim é bem diferente. No começo a gente estava retirando mais areia e de acordo com que a gente foi subindo e foi passando alguns trechos, ela foi mudando. A gente pegou o cascalho, um cascalho mais fino, esse cascalho agora está ficando mais pesado, maior e já está encontrando seixo junto. Então assim, dificulta a retirada, né, porque as escavadeiras hidráulicas elas são as máquinas fortes, elas são específicas para tipo de escavação, mas sim, elas estão tendo um pouco de dificuldade para fazer essa escavação. E a gente sim está retirando uma quantidade bem boa de material, está sendo bastante coisa. Vocês já notam alguma diferença, por exemplo, na correnteza do rio? Sim, mudou bastante. A gente percebeu semana passada que a gente teve uma chuva, chegou a levantar 2 metros o rio. Antes a gente conseguia, mesmo tendo, a gente tem uma altura que a gente consegue trabalhar, que até 5 metros, 4 metros de altura a gente consegue trabalhar, né? E agora não, com esses 2 metros a mais, o rio estava com 3 metros e pouco, a gente não estava conseguindo trabalhar porque o rio está dando uma vazão maior em função da limpeza. E aí as máquinas elas não estavam conseguindo fixar no fundo, que como o solo é com pedra, daí não consegue às vezes fazer a ancoragem certa e elas escorregavam. E a própria embarcação, que são as balsas que trazem o material, estava com dificuldade de fazer a caminhada dela dentro do rio. E a gente acabou parando o serviço em função dessa correnteza d'água, que realmente mudou bastante. Nós estamos aqui nas proximidades, até para o pessoal entender, as proximidades entre a ponte da Avenida Governador Ivo Silveira e também a ponte Dom Tito Bus. Nesse ponto, vocês já percebem que teve regiões do rio onde a profundidade também aumentou por causa do trabalho? Sim, o começo até antes da ponte aqui, era areia e não era tanto material. Então a gente fez sim uma limpeza, uma escavação, mas não era tanto material. Depois aqui da ponte, entre até a ponte Dom Tito aqui, agora a gente já passou, já está na ponte do Galo, o rio a embarcação não consegue nem andar. Na verdade a gente vai abrindo o caminho para a embarcação andar, porque a gente está com 1 metro, 80 centímetros de água, dependendo aí como estava antes dessas chuvas da semana passada, a gente tinha lugares que não tinha nem 80 centímetros de água, a pedra já estava aflorando. Então a gente está fazendo a escavação e está levando aí para 2,5 metros, 3 metros a profundidade. Denilson, para a gente encerrar, sabemos que a primavera começou, ela costuma ser chuvosa aqui na região. Os próximos dias a gente tem uma previsão aí de uma chuva bem intensa. Chuva hoje atrapalha ou só se o nível do rio aumentar? Bom, a gente recebeu já uma notificação da Defesa Civil, para vir bastante chuva, forte nesses dias aí, vai começar até hoje à noite, né? Na verdade é o seguinte, a chuva em si não atrapalha o nosso trabalho, porque começou dentro do rio escavando, está dentro da água já, então não tem problema nenhum chuva, né? O que daí começa a dificultar é a retirada do material do bota-espera para o bota-fora. E aí os caminhões não conseguem andar, então fica acumulando material aqui no bota-espera. Dentro da água, a gente começa a ter problema quando o rio começa a subir. Como eu falei, a gente antes não tinha tanto, que realmente a gente se preocupava quando passasse dos 4 metros, né? Agora não, agora já começa a interferir com a velocidade do rio. Então a gente acredita que a partir do rio começar a passar dos 3,5 metros, a gente já vai ter dificuldade de trabalhar dentro da água. Então se por acaso essa chuva começar a vir levantar e se for essa previsão que estão colocando mesmo, desse rio subir, a gente não vai conseguir trabalhar.
Temos que ficar aí de olho na previsão do tempo, alertas da Defesa Civil para os próximos dias. Isso mesmo. Então a gente tem que ficar de olho. Principalmente a Defesa Civil fica informando a gente diariamente da situação, né? Para a gente se precaver e também na torcida aqui para que essa chuva não venha, como está se falando, né? E que a gente consiga andar com esse material, retirando tudo isso aí, deixando esse rio mais limpo. Denilson, muito obrigado pelas informações. É isso então, essas são as informações direto aqui do local das obras, onde estão acontecendo essas obras de limpeza aqui do rio Itajaiaçu, em Rio do Sul. Voltamos ao estúdio.